3, e eu li o versículo 19, mas a gente pode ler novamente o versículo 19 de Isaías 43, 19. Se você puder, abra sua Bíblia com a gente, porque Deus tem algo para falar para mim e tem algo para falar com você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Depois a gente ora e depois a gente vai dormir, para aqueles que dormem cedo. Para os que não dormem cedo, segura mais um pouquinho, né? Conosco já está nosso irmão Ailton Paulo. Tudo na paz, meu querido. Deus abençoe a tua vida, Ailton. Tem muita gente que está participando aqui conosco dessa live e eu louvo a Deus por isso. Abriu sua Bíblia, Isaías 43 e versículo 19. Isaías 43 e versículo 19, do que diz o texto da palavra do Senhor Jesus. E vai dizer assim: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora eu li esse texto, mas é preciso que a gente entenda bem aquilo que a gente está lendo. É preciso que a gente entenda bem aquilo que Deus quer falar conosco. Por quê? Porque aqui nesse texto de Isaías, e aí a gente não pode estar isolando o versículo, né? A gente está diante aqui de alguns teólogos, de alguns pastores. Tem muitos teólogos aqui, irmã Iris, irmão Joca, entre outros que são teólogos, né? Que estão nos assistindo agora e possivelmente têm conhecimento também da palavra de Deus. E eu não posso jamais, né, ser tão emocional e não ser justo diante da palavra de Deus, aplicando para você e para mim também a palavra como ela precisa ser aplicada. Então, você sabe que o livro de Isaías é um livro messiânico. O livro de Isaías, o profeta Isaías é um profeta messiânico e é ele que mais profetizou, mais tratou do assunto da vida de Cristo. E a gente bem sabe que Isaías, como profeta, ele foi um profeta que falou a verdade diante do povo. E Isaías profetizou num momento difícil para o povo de Israel. A gente percebe que esse texto, que aí a gente poderia ler também o versículo do 18 até o versículo 19, a gente poderia ler o texto a partir daí, né? Mas a gente sabe que Isaías, ele profetiza esse texto, esse capítulo, ou a maior parte da profecia de Jesus. Nosso irmão Isaac Avelino estava com saudade do senhor, irmão Isaac. O senhor estava demorando de chegar, viu? Eu já estava aqui pensando por onde o senhor andava, viu? Mas graças a Deus o senhor chegou para estar aqui com a gente. Então, olha, esse texto que nós lemos, Isaías 43, 19, ele traz uma referência para a nossa vida, da grandeza de Deus na nossa vida. Não só da grandeza de Deus, mas como do amor de Deus para fazer o novo. Não para pegar o velho e modificar. Não para pegar o velho e destruir o velho. O pastor Isaías está dizendo aqui: eis que faço uma coisa nova. É isso mesmo. E agora sairá uma luz, não é? Muito bem. E agora sairá uma luz. Você já vê que quando o profeta diz assim: e agora sairá a luz, né? Aí a gente entende que esse texto, ele também está linkado, ou ele está... e a gente não pode, como muitos pastores fazem, eliminam o Antigo Testamento, porque muitos acham que é só o Novo Testamento que precisa ser pregado, porque o novo evangelho, é o tempo da graça, e às vezes desconsideram o Antigo Testamento. Mas quando a gente chega aqui nesse texto, a gente vai ver que há uma ligação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Esta revelação, ou esta profecia de Isaías para um povo
de Israel, e este povo ele estava num momento sombrio, este povo estava num momento difícil da sua caminhada. O povo de Israel, neste tempo que esta profecia foi lançada, era um povo cativo, né? Este povo ele tinha perdido tudo. Esse povo, eles perderam tudo que plantaram, perderam seus bens. Então este momento da profecia de Isaías, neste tempo, esta profecia, ela estava sendo aplicada para alguém que estava, olha, aos sintomas, doente, triste, desanimado, cabisbaixo, né? Por causa das promessas. As promessas de Deus na vida deste povo estavam interrompidas, né? Mas estava interrompida não por causa de Deus, porque Deus ele nos promete, ele nos quer dar, Deus nos promete e ele quer dar a bênção para mim e para você. A única pessoa que pode interromper aquilo que Deus quer entregar a você e a mim é você e eu mesmo, né? Exceto que Deus ele mude a história, mude a situação, porque existe aí um plano de salvação, existe um plano feito pelo próprio Deus para a nossa vida. Então, a gente e o que e as coisas acontecem na nossa vida, tudo de acordo com aquilo que Deus ele quer que aconteça. Então, nem a mais e nem a menos daquilo que Deus ele quer realizar na nossa vida. Então, essa profecia de Isaías veio para um povo que estava desmotivado. Essa profecia de Isaías, ela veio para um ouvinte angustiado, triste, desanimado, cabisbaixo, né? Porque tinha perdido a sua terra, tinha perdido o local que tinha como garantia para a plantação, para o crescimento da sua casa, para o crescimento da sua família, para se estruturar. O povo estava cativo e as bênçãos que Deus lhe havia prometido, na verdade ela tinha interrompido pelo pecado do próprio povo. Mas aqui a gente percebe que a história desta profecia, essa profecia é uma profecia de promessa. Esta profecia é uma profecia para levantar quem está de cabeça baixa. Esta profecia de Isaías, esse texto que a gente leu, é um texto que passa a nos dar esperança. Esse texto que nós estamos lendo é um texto que quem está triste vai ficar alegre. Aquele que está sem esperança vai passar a ter esperança. Aquele que está desanimado, ele se alegra diante daquilo que Deus ele trata aqui com Isaías para entregar ao povo. Então, este era o cenário que Isaías estava profetizando naquele momento. Mas no versículo 46, no versículo 16 do capítulo 43, podemos começar daí. A gente vê que esta profecia, não é? E podemos até tratar do versículo 15 do capítulo 43, porque me parece que existe uma palavra de efeito e de segurança aqui que o profeta ele vai profetizar quando ele, né, é Deus falando através do profeta. Quando o próprio Deus ele diz assim: eu sou o Senhor. Olha só, versículo 16 do capítulo 43, ele vai assim: eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Então, me parece que aqui no versículo 16, e eu quero andar logo porque as horas não dá e eu preciso orar para que a gente possa encerrar essa live. Mas me parece que aqui no versículo 15 há um registro, há um carimbo de quem está falando, entendeu? Há uma confirmação desta profecia. E deixa eu te dizer uma coisa, é Deus que está me utilizando aqui como um canal para você que está em casa. Eu sou um canal, né? Vem do céu, passa por mim e vai para você aí, dentro de casa. E fica um pouquinho aqui comigo. Então aqui, né, o profeta Isaías, quando ele começa a profetizar, Deus faz questão de, nesta profecia, autenticar que é ele. Um exemplo disso, quando Moisés teve um encontro com Deus.
lá na sarça, vocês lembram, a sarça queimava, mas não se consumia. Quando isto estava acontecendo lá no monte, você sabe de toda a história, quando Deus chamou para tirar o povo do Egito a um encontro, e Moisés diz assim: olha, se eu vou fazer tudo isto na frente de Faraó, o que é que eu vou dizer quando o Faraó perguntar quem me mandou? Veja só, aí há uma autenticação do próprio Deus. Aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, quando o Faraó perguntar quem te mandou, tu diz assim: quem te mandou foi o eu sou. Aleluia, entendeu? Foi o eu sou que te mandou. Então, aqui não é diferente. Nesta profecia me parece que há uma autenticação, um carimbo da parte de Deus para que esta profecia ela seja direcionada, mas ela seja direcionada com confiança, com segurança. Quem é que falou comigo? Ah, foi o eu sou. E quem é o eu sou para você? E quem é o eu sou para a tua vida? É Deus. Porque ele diz assim: eu sou o que eu sou. Então o eu sou, essa expressão vai nos dar um sinal que a profecia ela está vindo autenticada, ela está vindo carimbada. E no versículo 16 ele vai dizer assim, do capítulo 43: assim diz o Senhor, o que preparou o mar. Agora vê bem, veja só. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Primeiro ele diz quem ele é. Eu sou. Ele diz eu sou. É eu que estou falando. É Deus que está falando. Mas agora, muito bem, mas agora ele vai dizer assim, olha. Mas agora ele vai dizer no versículo 16. Ele vai dizer assim: eu Deus, eu sou. Veja só, eu sou, não é? Eu sou o mesmo. Que tremendo, irmãos, que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, um caminho, uma passagem. E a gente percebe que lá em Êxodo 14, 16, Deus ele abre o mar vermelho para o seu povo passar. Faraó vinha de um lado, não é? E aí não tinha alternativa, ou morria afogado, ou morria. Isso aos olhos humanos. Porque, olha, tem gente que por pouco acha que vai morrer. Tem gente que não consegue ver os milagres na sua frente. Tem pessoas que caminham conosco, mas para ela tudo está ruim, tudo está difícil, nada presta, nada serve, tem barreira, está fechado, e alguém vem de lá dizendo que não dá certo e ela volta. Não, irmãos, a gente precisa ter uma visão diferente, porque quem fala conosco nesta noite é o eu sou. Aleluia. Dá para dar glória aí? É o eu sou. E ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, o que preparou. Isso era para lembrar o povo de Israel o que ele tinha feito. Porque o povo de Israel, mesmo em cativeiro, mas eles sabiam que eles só estavam ali porque Deus tirou o povo do Egito e abriu o mar. E lá no deserto, água saía da rocha, pão caía do céu, carne caía do céu, as roupas não envelheciam, porque Deus ele cuidava do povo. É bom às vezes a gente pensar naquilo que Deus já fez com a gente. Eu vou lhe fazer uma pergunta, e se você puder responder, responda aí, digitando, escrevendo. Quantos milagres Deus já não fez na tua vida? Às vezes é preciso a gente pegar lápis e papel e notar tudo que Deus fez na nossa vida. Aquilo que estava emperrado e agora está andando. Aquilo que não tinha jeito e agora tem jeito. Aquilo que parecia impossível e agora já você está de posse de vitória. Aquilo que alguém passou uma eternidade dizendo assim: não tem jeito, não dá, não vai para lugar nenhum, e agora está indo. É preciso que muitas vezes a gente lembre que o nosso Deus um dia, lá atrás, na nossa caminhada, ele abriu um caminho no Mar Vermelho e você passou. Aleluia, aleluia.
E é isso que o próprio Deus está tratando através da boca de Isaías. Ele vai dizer assim: Isaías, diz o povo que eu sou mesmo. Eu abri o mar vermelho, preparei o mar, o povo passou pelo mar, no caminho, naquelas águas que eram monstruosas, mas eu abri o mar e o povo passou com os pés secos pelo mar e Faraó se afogou. Então, muitas vezes, para que a gente possa caminhar para frente, é preciso a gente confiar mais em Deus. A gente não, às vezes tem um problema tão pequenininho para ser resolvido e a gente faz esse problema um gigante na nossa frente. A gente não anda, a gente não sai, a gente não pensa, a gente não caminha mais, a gente não conversa mais com ninguém, a gente não trata mais com ninguém, porque esse problema que é tão pequenininho agora se tornou um gigante na nossa vida, um gigante na vida da gente. E lá atrás você venceu tantas dificuldades, passou por tantas lutas. Eu acho lindo quando Davi ele se aproxima de Saul. Eu acho lindo, porque o pai de Davi, e Davi já tinha sido ungido rei, né? Jessé manda Davi levar comida para os seus irmãos na guerra, pão, queijo, mel. E quando ele vai levar a comida para os seus irmãos, ele depara com Golias. E Golias era um gigante filisteu, você conhece a história, mais de 2 metros de altura, um gigante forte, desafiando o povo de Israel. Mas Davi não olhou para o tamanho do gigante. Quando Davi ele vai agora ao encontro de Saul, porque o pai mandou comida para os irmãos de Davi, mas também manda comida para Saul, para o rei. Mandou queijo, mandou mel, mandou pão, mandou as coisas lá da fazenda para Saul. Mas quando ele chega em Saul, ele diz assim: eu vou enfrentar esse gigante. Agora veja bem, Saul ele olha para o menino, porque Davi, na sua punidade, na sua mocidade, eu creio que olhando para Davi como um rei, um menino desse vai derrubar esse gigante. Mas é interessante que Davi, ele olha para o gigante com a mesma convicção daquilo que ele venceu lá atrás. Tu está entendendo o que Deus está falando? A gente tem que caminhar para frente, mas entendendo o que Deus já fez. A gente tem que caminhar para frente, enfrentar as lutas e as dificuldades, entendendo o que Deus já realizou. Olha, tem casos que estava carimbado e alguém dizia: não vai, não anda, não tem jeito, é melhor tu desistir. E Deus foi lá, quebrou o laço, o arco do forte foi quebrado, o laço do passarinheiro foi quebrado e você escapou. E hoje você está de vitória. Agora está se embaraçando com um negócio pequenininho. Davi não se portou com um gigante, não era o tamanho do gigante, era o Deus dele. Não era o tamanho do gigante, era o Deus dele, era o eu sou de Davi. Porque ele diz assim para Saul, ele diz assim: Saul, o meu Deus, veja só, irmão, ele diz: o meu Deus me livrou do urso. O urso veio comer a ovelha, eu fui lá e matei o urso. E depois veio o leão veio devorar a ovelha, eu fui lá e matei o leão. O que é esse incircunciso para mim? O que é esse gigante para mim? Possivelmente alguém que estava observando Davi, aí disse assim: mas rapaz, matar um urso é fácil demais, matar um leão é fácil demais, agora derrubar um gigante desse é muito difícil. Mas Deus atesta, Deus carimba, Deus aprova a palavra que Davi deu. Aquela palavra que Davi disse era uma palavra de confiança, quando ele diz assim: o meu Deus me livrou de um urso. Eu matei um urso, eu matei um leão. E o que é este gigante para mim? O que é este gigante para o meu Deus? Então Deus ele trata aqui no versículo 16 do capítulo 43 de Isaías, ele vai dizer assim, ele dá este recado, ele diz assim: assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda para o povo passar. Aí ele vai dizer: o que trouxe o carro e o cavalo, o exército, a força, e eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Sabe o que é que Deus está dizendo? Diz ao povo de Israel que quem está falando com ele é eu sou. É o Deus, aquele que deu o livramento, aquele que abriu o mar, e que o exército de Faraó, eles morreram e nunca mais se levantaram.
Aí ele vai falar aqui mais: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Quando Isaías ele está tratando deste assunto, de não considerar as coisas passadas e coisas antigas, não é? Ele não está se referindo ao poderio de Deus, ao que Deus fez, mas é para que você não possa estar voltando atrás com os pensamentos, entendeu? Às vezes nós estamos caminhando e aí a gente, isso aqui claro que também é uma profecia, não é? É uma profecia para frente, porque mais adiante ele vai dizer: eis que eu faço uma coisa nova. Então esta profecia aqui é uma profecia para que e aí a gente entende mais na frente que era sobre a lei, né? Porque ia chegar o tempo da graça. Então não se apegue à lei, porque vai ter mudança. Não se apegue às coisas passadas. O tempo da escravidão vai passar, vocês vão se tornar livres. Então é desta maneira que Deus ele está profetizando, é desta maneira que Deus está tratando aqui conosco. Então ele vai dizer assim: não considereis, não lembreis das coisas passadas. Irmão, olha, tem tanta gente que caminha. Ele caminha a caminhada dele é só pensar no que ficou para trás. Ele pensa na morte da bezerra, me dê licença a expressão. Ele pensa no que perdeu. Ele pensa no casamento que acabou. Ele se apega a pessoas que já morreu. Ah, morreu, agora minha vida acabou. Não, irmão, você está vivo. Quem morreu, morreu. Quem morreu foi enterrado. Não que eu posso dizer isso porque eu tenho a minha mãe, e eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu tenho um sentimento também, não é? E a minha mãe me ensinou muito. Era dirigente de ciclo de oração ali em Cavaleiro, mas minha mãe me ensinou muito. E eu não posso dizer que ainda hoje eu não lembre de minha mãe, do gesto, da maneira do trato, da maneira que ela me ensinava, da maneira que ela falava com a gente. Minha mãe para mim foi um exemplo muito grande. Mas eu não posso me apegar às coisas passadas, como se a minha mãe estivesse ainda hoje aqui comigo. Ela não está. Ela está guardada esperando o dia do arrebatamento. Mas tem muitas pessoas que se apegam à coisa passada, a relacionamentos frustrados, a relacionamentos antigos, relacionamentos que não deram certo, e isso travou a mente, e isso travou a história desta pessoa. Ela já não anda mais, ela não caminha mais. Tudo dela é porque quando eu era, tudo dela é quando eu fui, tudo dela quando eu tinha. Não é desse jeito, é diferente. É por isso que a profecia é para lembrar daquilo que Deus fez lá atrás, mas o que Deus fez de coisa boa. O que é que Deus fez para você e que você pode glorificar Ele? O que é que Deus fez? Mas também esquecer das coisas que para trás ficaram. Não pensar no Egito. Por que também desta palavra? Porque quando o povo estava no Egito, o povo ficava pensando em voltar para o Egito. Ficava escravo do passado, Isaías. Muito bem, muito obrigado. Me ajuda aí, meu querido, meu pastor. Escravo do passado. Tem muita gente escrava do passado, né? Tem muita gente, né? Tem gente ainda pensando no relacionamento que teve lá atrás, porque quando eu era casado, quando eu trabalhava, quando eu tinha dinheiro, eu não era crente, mas vivia assim, mas eu vivia bem. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. Servir a Cristo é renúncia. Servir a Cristo é levar a cruz. E levar uma cruz é renúncia. As coisas velhas já se passaram. E tudo agora é novo. É novo falar, é novo andar, é novas experiências com Deus. E se Deus quiser nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Também se Ele não quiser, vamos ficar da maneira que a gente está. Se é para tomar água e comer pão, tome água e tome pão. Se é para comer carne, água e carne. Se é para ficar no deserto de Querite, no riacho de Querite, no ribeiro de Querite, esperando que a água chegue e sem ter alimento, vamos ficar lá. Muito bem, vamos ficar lá. Porque é lá no deserto, lá no riacho, no ribeiro de Querite, que Deus vai providenciar carne e pão. Uma coisa é certa, Deus nunca vai deixar faltar. Nunca Deus vai deixar faltar. Porque Deus é suprimento. Deus ele cuida, Deus ele trata, Deus ele zela pelos seus. Então nós não podemos nos atrelar ao passado.
fica lá atrás, a se apegar às coisas que ficaram lá no Egito. Mas nós precisamos avançar. Tem uma terra para ser conquistada. A terra de Canaã está aí. A terra de Canaã está logo aí. O céu está logo aí. Aquilo que Deus tem prometido para nós está logo aí. Logo, logo Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Logo, logo eu vou subir. Se Jesus voltar hoje, eu vou subir. Eu tenho convicção disso. Então eu não posso estar me apegando a coisas passadas. Precisamos lutar com uma perspectiva de vitória. Precisamos caminhar olhando para o alvo. E qual é o alvo da gente, irmão? O alvo da gente não é dinheiro, não é carro novo, não é casa nova, não é um emprego bom, não é isso. O alvo da gente é Cristo. Irmãos, irmão, está dizendo, Deus tem cuidado de nós. Até os pensamentos de Deus são de paz ao nosso respeito. E é uma verdade, irmã Zilma. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Boa, você pode repetir comigo, diga a vontade de Deus para a minha vida. Se você puder, repita aí na sua casa. Diga a vontade de Deus para a minha vida. É boa, é perfeita e é agradável. É a vontade de Deus. Então nós não podemos olhar para trás. Mas ele vai falar aqui, eis que eu farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Oh glória! Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É tudo que a gente quer, ou não? É tudo que a gente precisa. Isaac está dizendo, eu também vou subir. Aleluia, glória a Deus. É tudo que a gente precisa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, irmãs e irmãs. É tudo que a gente deseja, é o céu. Tudo que a gente quer é que as coisas fiquem novas. As promessas de Deus, às vezes, para a nossa vida, ela requer da gente um empenho para aceitar o novo. Olha, tem pessoas que têm dificuldade de aceitar o que é novo. Tem gente que tem dificuldade de aceitar as mudanças, não é? Tem gente que tem dificuldade porque toda mudança ela é dolorosa. Toda mudança ela é dolorosa. Mas se faz necessário a gente mudar. Essa frase, ou esse texto, em versículo 19, eis que farei uma coisa nova, relembra que eis que faço novas todas as coisas, é uma declaração cujo significado aponta para o princípio, ou para o propósito purificador do restaurador e renovador de Deus para o universo do homem. E isto já está ocorrendo através de Jesus Cristo. O texto diz que essa frase foi dita, né? Aquele que está sentado no trono, está lá em Apocalipse 21 e 5. Isso significa que quem faz estas declarações a João é o próprio Deus diretamente do seu trono. Essa frase se apresenta como o cumprimento final de promessas feitas ao longo dos tempos e registrada nas escrituras sagradas. Quando Isaías profetiza, eis que faço coisa nova, nós já estamos vivendo as coisas novas. Jesus. Esta profecia também, ela é uma profecia messiânica. Esta profecia também, ela tem uma ligação em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova, olha lá, nova criatura é. As coisas velhas já e tudo se fez novo. Mas aqui diz que, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Quem é a luz? Quem é a luz? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Deus tem este propósito de, através do seu Filho Jesus Cristo, também nos trazer esta esperança. Jesus disse assim, no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Mas ele vai complementar e ele vai dizer assim, tende bom ânimo,
Aí ele vai dizer: eu venci o mundo e vós também vencereis. Esta coisa nova que já está, esta coisa nova que nós já estamos vivenciando, que é o reino de Deus aqui na terra, através desta profecia, ela também nos dias de hoje nos traz novidades de vida. A nossa caminhada hoje é diferente. As coisas parecem que estão perdidas, mas não estão. As coisas parecem que se foram no tempo, mas elas estão conosco. Jesus, quando ele trata deste assunto, não é? E quando ele diz assim: no mundo tereis aflição, perseguição, luta, calor, não é diferente do êxodo que o povo de Israel passou. Nós estamos vivenciando um novo êxodo, nós estamos vivenciando uma nova história, nós estamos passando pelo novo deserto, e às vezes é um deserto mesmo. É o deserto do pão, é o deserto da perseguição, é o deserto da calúnia. Mas o Senhor diz assim: eu sou o novo para você. Através de Jesus, as nossas forças são renovadas. Através de Jesus, Ele nos capacita para vencer e para passar por adversidades diversas, porque Ele está conosco. Mas essa profecia é uma profecia que levanta o povo de Israel, porque esta promessa vai dizer: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto. Olhe, e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Você é eleito de Deus? Então há um cuidado de Deus, conosco. Eu quero que nesta noite você vá dormir pensando nisso. Eu quero que nesta noite você vá dormir pensando: Deus tem feito coisa nova na minha vida. Eu era desse jeito e Deus tem mudado a minha vida. Hoje eu louvo, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho uma vida espiritual com o Senhor. Hoje Deus tem trabalhado na minha vida de uma maneira grandiosa. E no versículo 25, eu encerro aqui por causa da hora, ele vai dizer: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu não sei se tem alguém que está nos ouvindo que ainda não é cristão, mas me parece que essa mensagem tomou um rumo. E se você nesta noite quiser entregar a tua vida para Jesus, Ele está pronto para fazer algo novo também na tua vida. E dos teus pecados, das tuas falhas, Ele não lembra mais, e nunca mais Ele irá lembrar. Mas eu quero deixar esta palavra para você nesta noite, dizer a você que você já está vivendo algo novo, você já está vivenciando algo novo da parte de Deus. É Ele que trata, é Ele que cuida, é Ele que zela, é Ele que protege. Paulo vai dizer assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Os apóstolos, os discípulos viram tanto milagre da parte de Deus. Na porta chamada Formosa, quando o discípulo vai entrar ali, quando Pedro vai entrar naquela porta, no templo para poder orar, estava naquele lugar um mendigo, um coxo. Certamente era levado para ali para pedir esmola. Possivelmente ele não imaginava que ia encontrar coisa nova por ali, porque tudo para ele era sempre velho. Eram as moedas que chegavam, e depois que as moedas chegavam, ele possivelmente ia comprar um pão para se alimentar. Ele não poderia entrar no templo, porque para entrar no templo tinha que ser purificado e não poderia ter mácula e nem defeito. Mas quando ele se depara naquele lugar, quando ele está naquela porta, que entra Pedro naquela porta, e quando ele que entra naquela porta, quando chega na porta, ele vai pedir uma esmola, e ele diz assim: eu não tenho prata, mas eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E ele se levantou, e diz o texto que ele entrou naquele templo como um novo homem, transformado, mudado, uma nova criatura, uma nova vida. Olhe, Deus vai fazer coisa nova, Deus já está fazendo coisa nova. Uma vez Jeremias estava lá em Jeremias capítulo 18, ele estava, me faz lembrar, ele estava com um vaso na mão, né?
E o vaso ali, ele trabalhando naquele vaso, o vaso estava ficando bonito. E de repente o vaso caiu da mão de Jeremias e quebrou. E quando quebrou, ficou os farelos, né? Daquele vaso, os cacos daquele vaso. Aí Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, tá vendo este vaso? Ele não está quebrado, porque Jeremias ficou aperreado porque aquele vaso quebrou. Aí ele disse: esse vaso não está quebrado. Ele disse: está quebrado. Pronto. Assim é o meu povo, né? Porque o vaso quebrado na mão do oleiro, ele se torna algo novo. Deus, ele vai fazer coisa nova na sua casa. Deus, ele vai salvar o teu marido. Deus, ele vai salvar os teus filhos. É isso que você está pedindo a Deus. Deus, a promessa de Deus na sua vida ainda está de pé. Deixa eu dizer uma coisa a você, para você dormir tranquilo. Não desista, não volte, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de se envolver com a obra do Senhor Jesus. Ele já está fazendo, não, ele não vai fazer, ele já está fazendo uma coisa nova. Assim como eu fiz com este vaso, diz o Senhor, na mão do oleiro, ele diz: assim como eu fiz com este vaso, eu também posso fazer com o povo de Israel. Ele está fazendo uma coisa nova. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não posso mais além por causa da hora, e eu preciso encerrar esta live em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu viver. Fique com Deus. Vamos orar agora para que Deus, ele possa continuar te ajudando e te abençoando. Vai abrir-se rios no deserto. Rios vai abrir no deserto. Deus vai abrir rios. Deus vai suprir necessidade. Lugares que estão secos vão ser molhados. Terra que não produz vai produzir. Semente que está seca, Deus vai te dar semente nova para você plantar. E nesta terra seca que possivelmente você tem passado por ela, e possivelmente você está cavando esta terra, e o sol está quente sobre a sua cabeça, e possivelmente você está já dizendo assim: mas meu Deus, o sol está quente, o lugar está seco, esta terra está seca, por mais que eu cave, mas eu não vejo um pingo de água aqui neste lugar. Mas Deus está dizendo assim nesta noite: eu vou fazer uma coisa nova, eu vou fazer uma coisa nova, eu vou fazer um caminho neste deserto. Este lugar seco, ele será molhado. Tu vai jogar semente nesta terra, Rabaxanaraia. Tu vai jogar semente nesta terra, e esta terra, ela vai fazer a semente crescer. E esta semente, que hoje é apenas uma semente, ela vai crescer de uma maneira tão grandiosa que vai gerar frutos. E alguém vai dizer assim: como é que aconteceu? Da onde veio frutos tão maravilhosos assim? É porque o teu Deus já está fazendo coisa nova. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Que Deus, ele continue conosco, trabalhando no meio de nós. Eu creio no Deus que ele é fiel. Eu creio no Deus que ele é poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer. Eu creio no Deus que ele pode fazer aquilo que a gente não pode. Não desista, não desista, não desista, não desista. Eu estou dizendo a você através da palavra do Senhor: não desista. Fique com o Senhor. Não largue a rede. Não volte. Não pense em voltar, porque grande é a promessa de Deus na tua vida. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Canarabaxanarabanaraha. Cantanabaxobanaraia. Canarabaxaia. Cantanabaxaraia. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia.
Cristo, Isaías, meu pastor. Aleluia. Graças a Deus, meu irmão, a gente sentiu a presença de Deus aqui. Deus falou conosco também. Aleluia. Como é bom a gente sentir a presença de Deus. Como é bom a gente sentir, meu pastor Isaías, a presença do Senhor. Ele deixa um texto aqui. Prossigo para o alvo. É o prêmio, tem um prêmio. Aleluia, tem um prêmio. Tem um prêmio. Muito bem, da soberania, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3 e 14, que bênção, não é? Aleluia, eu estou tão feliz, irmão, estou com vontade aqui, olha. Aleluia, aleluia, de ficar aqui até de manhã, dando glória, misturado com aleluia. Quão real a tua presença, vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar. Glória a Deus, vamos ter que encerrar porque vamos fazer a oração da meia-noite. Falta 4 minutos para meia-noite. Irmã Zilma, Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito é bem-vindo, irmã Zilma, aqui em mim, na minha vida, na vida da minha família, na vida da tua igreja. Ai, meu Deus do céu, como estamos sentindo a presença do Senhor. Irmãos, eu quero pedir oração. A gente tem que terminar, não é? Que coisa, né, pastor Isaías? Um negócio online, uma live, né? Deus faz isso. Que coisa, né, pastor? Só Jesus para fazer isso na vida da gente, não é? Graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir oração, irmãos, pelo presbítero Reinaldo. Hoje eu estive ali no Getúlio Vargas. É o Senhor quem faz isso. Glória a Deus, nosso querido Isaac. É verdade. Haja coração. Eu estou aqui, olha, só Jesus. Vontade de fazer uma vigília hoje aqui. Olha, eu quero Maurílio Lira, né? Então depois tu assiste, Maurílio. A gente está terminando já esse trabalho. Olha, irmãos, eu quero pedir oração pelo presbítero Reinaldo. Eu tive ali hoje para buscá-lo ali no Hospital Getúlio Vargas. Ele ajuda a gente lá na área de Peixinhos. E há 25 dias que ele estava internado ali no Getúlio Vargas e foi fazer uma cirurgia de vesícula. Mas o que aconteceu é que demoraram a fazer a cirurgia e todos que estavam ali foram contaminados com coronavírus. E Deus deu esse livramento a ele. Então hoje foi uma alegria ir buscar o meu companheiro ali no Hospital Getúlio Vargas, porque ele conseguiu fazer a cirurgia de vesícula, não é? As pedras na vesícula, não é? Para retirar essas pedras. E ao mesmo tempo também Deus não permitiu que ele pegasse o Covid-19. E eu levei ele para casa muito feliz junto com a esposa dele. Eu me alegrei muito no Senhor, né? Pela vida dele. Então os irmãos continuem orando pela recuperação do servo do Senhor. Vamos orar. Chegou o momento
da gente falar com Deus e a gente precisa orar porque é tempo de orar. Dá-me desejo de orar, Senhor. Eu não sei se você tem algum pedido para fazer. Estamos orando pela saúde, isso, do nosso presbítero Reinaldo. Muito bem, irmã Zilma. Graças a Deus. Pastor Isaías, Deus é Deus de perto e também Deus de longe. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus grande, Deus maravilhoso, toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Derrama sobre nós da tua graça, da tua misericórdia. Ser conosco, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas. Queremos te agradecer por este momento, Deus. Este momento que o Senhor tem nos concedido, Deus, de estarmos aqui na tua presença, pois sentimos aqui a tua presença através da tua palavra. A sua palavra, ela é muito boa para as nossas vidas, porque a sua palavra vai acrescentando a nossa fé. A sua palavra vai aumentando a nossa esperança. E eu tenho certeza que esta palavra alimentou a vida de muita gente aqui nesta noite, Deus. Eu quero te agradecer pelos meus irmãos que ficaram comigo até agora. Eu quero te agradecer por cada um deles. Dê uma noite calma, uma noite tranquila, uma noite serena. Dê uma noite em paz. Dê um sábado de bênção para esta vida, Deus. É o que eu te peço, Senhor, na certeza que o Senhor está no comando de tudo, Deus. Na certeza que o Senhor está no controle de tudo. Na certeza que o Senhor está na direção das nossas vidas. Cuide daquele que está passando por dificuldade. Cuide daquele que está passando por adversidade. Cuide daquele, Senhor, que neste momento está sendo socorrido, está nos hospitais. Aquele que está enfermo, aquele que está passando por necessidade, aqueles que estão dentro dos presídios. Toma nas tuas mãos, mas vai ajudando os meus irmãos, Senhor. Vai ajudando a cada um dos meus irmãos nesta noite. Abençoa o nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto, a sua esposa, a irmã Iraci, a nossa igreja ali em Peixinho, a cada congregação, a cada um dos presbíteros daquela área, os diáconos daquela área, os auxiliares, as irmãs que dirigem o ciclo de oração, as irmãs que tomam conta das crianças, dos jovens daquela área. Continua com a tua mão estendida sobre nós, vai nos dando força, vai nos ajudando, Senhor, nesta caminhada. Nos ajude, nos dê uma noite calma, nos dê uma noite serena, nos dê uma noite tranquila, Senhor. É o que te pedimos e é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe o seu viver. Que Deus continue lhe ajudando nesta caminhada. Que Deus continue cuidando de você. E a gente vai terminar como começou. Deus abençoe. Calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno, tranquilo. E se você puder, eu vou deixar o link aqui da nossa página lá no YouTube. Já temos 202 pessoas que se inscreveram e falta 899 agora, né? Se você puder nos ajudar, compartilhe, peça a algum amigo, porque fica melhor para a gente fazer o trabalho. Meu Senhor, o Salvador, só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador.
Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com... Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação do Santo e Divino Espírito esteja sobre a tua vida, mas também sobre a vida de cada um da tua casa e da tua família, desde agora e para todos sempre. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus.